Oi, boa noite. Dá um tempo aqui para aguardar a galera chegar. Eita, se entrando, vou dar só um tempinho para a galera ficar entrando aqui. Oi, tô vendo, já chamo. Oi, Frank, boa noite, meu querido. Como você tá? Eita, olha, botei um batom. Ai, que Vamos dar um saudade. tempinho aqui, deixar, né, a Ah, pessoa entrar mais um pouquinho. entrar, é. E Quanto aí, como é que você tempo? tá? Tô bem. Tá Camila, deixa a bem? galera começar a chegar um pouquinho aí. Uhum. Camila, Bora Fran, ver. diferente, né? Quem? Ah, Frank, bem, e você? Tô bem, Frank. Ana entrou. Amanda. Hum, Amandita. vamos deixar a galera. Vamos abrir a porta, puxar a cadeira e deixar a galera entrar um É... pouquinho, né? Depois a gente começa o papo. Entrem, sentem. Fique à vontade, tomem uma água, né? Quem tiver aí com sede. E Então, peguem um lencinho que hoje é dia de rir. Chorar de rir. eu já tô rindo, tá, né? Eu já, desde só em pensar, aí eu já dá vontade de rir muito, assim. Ai, que saudade de você. Como é que tá? Como é que tá a Bahia? Como Tá é que tá a friozinho Bahia, minha hoje. rainha? Tá todo mundo em casa, todo mundo se cuidando. Fica Legal. acompanhando aí Recife também, Pernambuco como tá. Uhum. E aí, o número, o isolamento social, como é que tá aí? Tá mais tranquilo? Porque aqui é todo mundo na rua, né? Aqui a Não, galera Cris, não quer aqui a saber gente muito de tá isolamento. seguindo. Pernambucano gosta Aqui a muito gente tá seguindo. de familiarizar, de estar em multidão, De né? bater perna, né? Isso. Aí eu acho que Cate, pele preta lindíssima Kátia também entrou. Minha amiga, Passos. minha amiga, Então, irmã também. Mais uma. foi. Se o meu pausar aí, fala. Israel É, entrou. deu uma pausadinha aí na tua internet. Agora voltou. Eu tirei do Wi-Fi para botar no 4G Uhum, aqui para ver se fica melhor, né? Porque todo mundo usando acaba demandando muito, né? é verdade. Mas diz aí, como é que tá as coisas, né? Estamos Salva, bem, Cris, trabalho, aproveitando esse momento. já as atividades? Não, não voltamos ainda. Estamos adaptando para o modelo EAD. Eu dei umas saidinhas para resolver umas coisas, mas nada Entendi. que. Ana, Liz, uma amiga recente, mais maravilhosa, Aninha, Lúcia, amada. Bora entrando, gente. Esquenta o Demora, café. dá uns 5 minutinhos, né, pra Uhum. tá entrando Para a aí. gente começar. Pois é, e aqui a gente está seguindo, viu? Tá tudo bem bonitinho aqui. Eu tô já há Antônio, quantos dias, Antônio, um beijo pra Cris? você, até que enfim. Oi, querida, não sei se é pra mim, se é pra você. Elis, amada. É para as duas. Também, tá? Não é só pra você, não. Grace, maravilhosa Miriam, também, uma querida. Miriam, obrigada aí Menina, pela... hoje, viu? Não economizei no Cepacol, amiga. Botei um batom vermelho, o dente que já é branco. Já tô rindo. Aqui, ok. Irmã, minha irmã entrou. Aline, Michelle. É. Tô rindo já aqui, não quero nem chorar de Carol, rir. minha prima. Não faça me chorar não, viu? Por favor. E eu tava quietinha ali arrumando as coisas. E aí tava lembrando, né, das nossas histórias, dos nossos momentos, a infinidade de Né? coisas que a gente passou. Deixa eu ver aqui se não tá.
Então, a ideia, né de bater esse papo é exatamente para essa, para mostrar, né, mulheres que fazem a diferença, né? Com certeza, você é uma dessas, uma lista aí enorme que faz a diferença não só para mim, mas para a gente fala mulher, mas quando faz a diferença na vida de uma mulher, são homens, famílias e todo mundo, na verdade, né? Com Aí certeza, Cris. onde você passa aí deixa aí uma sementinha aí do bem espalhado aí por onde passa. Suspeito, né? Falar de mim, falar de você, da nossa relação. É uma Extremamente história, né? afetiva. É uma Sim, história. Alan, meu amigo maravilhoso. É o processo mesmo, né? Eu sempre digo que, independente do feminino e masculino, mas quando um ser é transformado, imaginemos quantos mundos estão conectados a eles, né? É Quantas uma pessoas cadeia, estão na verdade, conectadas? né? É uma cadeia Diana, do bem, né? linda. Sim. Quantas pessoas estão Cíntia Sampaio conectadas? entrou, Ian, né? Diana Outra, Santos, Diana, linda. a galera tá chegando, né? Que é tipo, Vânia, amada. é muita concorrência, a novela, é live no Instagram, Rinaldo, beijo aí pra Alan, você, lindo. né? É É. muita concorrência, aí você tem que estar aí. Bora lá, galera, Nívia Mônica também, né? Alan, maravilhoso. Cíntia também Rosineide tá por Rodrigues entrou, aqui. beijo pra você, Rosineide. Bom, eu acho Boa que a noite gente deve ir também. começando, né? Quem for chegando, Bora. então É. vamos contar um, dois, três e começar. Então, na Vamos lá. base, né? Hoje eu trago essa pessoa que, para mim, assim, é muito especial. Não vou apresentar porque ela mesma vai falar quem é ela. Então, Débora, boa noite, fique à Boa vontade. noite, meu Direto amor. de Salvador, Bahia. Diga aí, minha bichinha. Saudade de você, saudade de Pernambuco. Preciso voltar à sua terra. Falar da gente, falar de mim é falar um pouco de você também, né, Cris? Que participamos tão ativamente uma da vida da outra, né? Dentro do processo, agradeço muito o convite de vir aqui e falar de dois temas que estão tão em voga, mas que têm uma conexão profunda, que é a inteligência emocional e autoestima. Eu tenho aí uma jornada, mais de 15 anos na área de desenvolvimento comportamental, desenvolvimento humano, voltado para o terceiro setor, depois começo a caminhar na linha das terapias, tenho minha primeira formação em comunicação social, em jornalismo, atuei na área, e depois logo fui picada pelo mosquitinho azul da responsabilidade social, e aí a gente vai para o terceiro setor e atua até hoje, né? Quase 16 anos, é aí que a gente se conhece, formando um montão de Boatão dos Guararapes, né? Se parar, você me fala que eu vou ficar aqui alternando Não, entre o tranquilo, 4G e o Wi-Fi. tranquilo. E Tá? aí, e aí minha jornada foi na área de terapias, mas eu sou uma terapeuta um tanto quanto cética, entre aspas, porque eu gosto muito de beber na fonte da ciência e fui beber também ali na área da programação neurolinguística, da neurociência, que eu sou apaixonada também. E aí em cada uma das áreas é aprendendo muito e trabalhando e levando. Eu acho que o mais bacana de tudo isso é conseguir, que é o que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje, é desmembrar todos esses conceitos complexos em ferramentas simples que transformam as nossas vidas, porque a ideia do conhecimento é esse, né? Que transforme vidas. Se não transformar, ficar só guardado dentro do livro, uma enciclopédia, nada se resolve. É E aí, verdade. nessa pegada, Cris, a gente vai falando muito sobre a inteligência emocional, né? Primeiro que eu tinha um abuso dessa palavra, porque se alguém me dissesse que eu precisava ter inteligência emocional, eu ia achar que estava me chamando de burra, né? Então, se eu não sou inteligente emocionalmente, eu sou burra Ah, emocionalmente. verdade. E não é bem assim. É um conceito que foi muito para a linha empresarial, mas na essência, e trazendo simplificado para Laís, beijo, linda, trazendo um pouco para essa essência do trabalho que a gente faz nas áreas de terapia. Então, assim, no olhar da inteligência emocional, tem três vertentes que é fundamental para a caminhada de autoconhecimento, mulherada. Mulherada e os homens também que estão aqui, né? Lógico. Primeira tomada a gente precisa entender como é que a gente se relaciona com as emoções. Porque, Cris, nós somos uma sociedade que não está acostumada a trabalhar com a emoção.
Quem é, eu sempre pergunto, quem é que quando pequeno fez lá uma birra ou teve algum problema na escola ou dentro de casa e que a mãe sentou e perguntou: o que é que você está sentindo? Que emoção é essa que você está vivendo? Eu não tenho nenhuma, nem na minha história, nem de nenhuma das minhas amigas ou pessoas próximas, teve ali um adulto que lhe perguntou o que é que você está sentindo. Então, crescemos totalmente desconectados do que a gente sente. A gente sabe que a gente está com raiva, que a gente está com alegria, que a gente está triste, mas a gente não sabe que a gente tem nojo, que são emoções básicas ali, mas a gente não olha para entender como é que esses reflexos e essas relações se dão dentro da gente. Então, a primeira tomada para a caminhada na inteligência emocional é entender, de fato, como é que acontece minha relação com o externo e ele se representa internamente através das emoções. Gente, a gente é o que a gente sente. Eu sou o que eu sinto. Porque eu estou o tempo todo num turbilhão de reflexos do que eu estou trabalhando nas minhas emoções. Eu estou o tempo todo vivenciando amor, alegria, gratidão, sentimento de raiva, nojo. É o tempo todo a gente trabalhando. Se eu não tenho a consciência disso, eu acabo ficando exatamente nesse lugar aí do inconsciente, né? Ainda enlouquecida. Segundo passo para a caminhada da inteligência emocional é saber como eu, Débora, pronto, eu já entendi o que tem aqui fora, já entendi como ser humano, como é que se processa as emoções. Segundo passo é entender como eu, a partir do meu repertório de vida, me relaciono com essas emoções aqui fora. Como é que porque cada um vai reagir de um jeito diferente a partir do seu repertório. Raiva, expressão facial de raiva, todos nós temos. Mas o que vai causar raiva em você, indignação, pode ser totalmente diferente do que vai causar raiva em mim. Então, o repertório pessoal de cada um conta muito. E o terceiro e último é você fazer a gestão das emoções, senão vai ficar todo mundo enlouquecido. E nesse momento da pandemia tem muita gente louca convulsionando dentro de casa, né? Ah, nossa, nem falar. Dentro de casa da rua também. Eu digo que a gente se trancou e as Aham, emoções ficaram trancadas junto com a gente dentro de casa. aham, E aí a exatamente. gente não vai ter o shopping, as compras, as infinidades de caminhos e atalhos que a gente encontra para tentar tapar os buracos das emoções não trabalhadas. Agora você não pode sair. O que é que você vai fazer? Então você vai ter que olhar para elas e viver. Então por isso que estão tendo um montão aí, ó, de erupções, vulcões em erupções, em infinidade de lugares, porque a gente não tem como tapar essas emoções. E isso, Cris, daqui a pouquinho eu vou dar uma explicada de maneira bem animada, assim, com alguns exemplos, mas no final isso aqui escorre diretamente na nossa autoestima. Porque o que é autoestima dentro do conceito? Eu gesticulo muito, se ficar ruim o som, você me fala, viu? Não, Porque eu tá ótimo. bato no fio toda hora aqui. O fio vira um Passou. carnaval. Carnaval? Eu Punha sou pra braços e mãos. Gente, vamos falar de autoestima. Esse batom é vai tudo. cima, né? Arrasei. É. Arrasei do batom. Pra cima. E aí, Cris, a autoestima é esse lugar da gente se reconhecer e se satisfazer com o que nós temos. É o lugar da segurança. Mas um Bem ser só é profundo isso. seguro. O ser só é seguro, mulherada atenta. A gente só é segura de fato e real quando a gente tem conhecimento pleno do que eu sinto, do que me faz sentir e como eu reajo para o mundo. Senão eu fico tapando buracos. Aí eu vou trazer um exemplo que é muito legal para a gente falar desse processo aí, né? E que é da minha história real, é do meu Aham. processo dessa maternidade ativa e as tranqueiras que a gente vai vivendo na jornada feminina, né? Que Oh, vem o julgamento que tem fora, do que tem dentro e do que a gente vai reagindo. Então vamos considerar verdade. aí que o universo me sabotou, porque eu sempre fui muito magra e eu praticamente não tinha peito. Cris, com 15 anos eu não tinha peito. Eu era uma tábua. Que Gente, situação. minha irmã sempre teve um corpo muito desenvolvido, eu achava lindo, Aham. né? E eu lá botava limão no sutiã, que é para tentar dizer que tinha alguma coisa, né? É E não tinha sério. nada, não tinha nada. E aí vai dos 15, minha avó era muito rígida, então a gente já não podia se exibir muito quando o peito começou a nascer. Passa essa jornada, eu tenho um relacionamento que foi extremamente abusivo, que no dia que eu te contei, você nem acreditou que eu um dia tive um Aham. relacionamento Verdade. nessa pegada, Nessa pegada. extremamente, que controlava o ar que eu respiro, imagine a roupa que eu vestia. Não podia nem mostrar. Quando eu saio desse relacionamento, eu disse, agora eu vou curtir a vida. Vou cair. Na primeira escorregada, engravidei. Nem para aproveitar a vida solta no mundo, eu tenho um talento.
E quando volto, tem amamentação, e todo o processo da amamentação, mãe de primeira viagem, não me cuidei, tinha uma infinidade de coisas. E aí tem um processo natural, né? E aí o peitinho que estava aqui no pé, aqui na cobertura, desceu um pouquinho, foi ali pra caralho. E aí, dentro desse processo, você vai vendo, né? Então, não tinha ainda a consciência, eu tô falando de quase 11 anos. Eu não tinha esse processo da consciência, da percepção da minha emocionalidade. Então, eu pus na cabeça que eu ia pôr silicone. E nada contra, não, viu? Tem, daqui a pouquinho eu vou dar uma levantada no negócio aqui. Mas toda a questão é a percepção do que eu estava fazendo aquilo. E aí eu comecei a fazer um planejamento. Até que um dia eu chego, estava tudo certo, já tem uns 8 anos isso. E sentei com um amigo, que era consultor, vamos lá, gente, vamos organizar a vida, porque eu vou me ausentar, que eu vou fazer uma cirurgia estética. E ele disse, você vai colocar o quê? Eu disse, vou colocar silicone. Ele, não faz isso, por favor. E aí ele é uma pessoa conectada com a terra, com a natureza, e veio com todo o discurso. E ele foi falar da mulher pós-maternidade. E o olhar para aquela mulher. E aí isso me despertou uma outra percepção para a vida. E aí eu comecei a perceber o que é que vinha no meu discurso. Toda vez que eu ia contar, e até hoje de vez em quando eu vou contar, ai, na minha Deu uma travada. entra uma ligação. E minha filha me rejeitou. E eu sempre canalizava a questão da mama com a rejeição da minha filha por conta da minha viagem. Passei 5 dias em São Paulo, quando eu voltei ela não quis mais mamar. E aí, por que eu estava conectando aquele lugar da rejeição? E comecei a observar. E fui olhar que, na verdade, foi o processo da minha gestação, foi a ausência de um pai, foi a decisão de ser essa mãe integral, porque não existe mãe solteira. Concordo com o padre Fábio, né? Mãe solteira seria um estado civil, assim eu não sou. Mas fui ser mãe integral. E aí é o processo de você avaliar, porque naquele momento eu canalizava para a minha situação mamária, para o meu peitinho, que tinha virado uma mujambinha, ali todo o meu processo. E eu não tinha avaliado onde é que estava. Isso é para dizer que eu não sou contra a mudança estética. Você tem que fazer aquilo que te faz bem. Mas eu tenho hoje, Cris, muitas clientes e amigas que acabam fazendo modificações estéticas para tentar tapar buraco e que depois de um tempo que a gente... E aí a gente precisa entender... Percebe humano, que aquele espaço continua, né? Percebe que aquele buraco continua, porque está dentro, não é fora, né? Nós temos algo chamado neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro se adaptar rapidamente a qualquer situação. Então, você botou o silicone hoje, você tá gatinha. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3, já botou todos os decotes do mundo, 1 ano depois, você já está adaptado àquilo, deixou de ser novidade. E aí o vazio volta com mais força. E com mais. Então, o caminho da autoestima é um caminho que está conectado exatamente à minha percepção das emoções. E agora vamos voltar rapidinho só para a gente entender. Emoção, ela é a matriz da nossa comunicação com o mundo externo. Eu percebo, eu vejo, eu ouço, eu sinto. Então, tudo isso me causam emoções. É essa emoção que faz a conexão com o meu cérebro para que eu represente tudo que eu vejo aqui fora. Então, você lê uma matéria, o que vai te causar indignação é o que você está lendo, a imagem que você cria e a emoção que te desperta. Emoção movimenta. Emoção é movimento. Então, a partir do momento que você tem esse olhar e esse movimento a partir da sua emoção, é que você tem que perceber como eu, Débora, como Cris, como todas as outras que estão aí, como é que eu reajo a partir dessas emoções. E seja qual for a situação, profissional, amorosa, seja ela qual for. Eu costumo dizer que nós temos uma bolinha mágica da mãe de Ná dentro de todos nós. Ui! Porque as pessoas às vezes vão para dentro do consultório e olham assim para o terapeuta, esperando que ele te diga algo que vai mudar a sua vida. E na verdade, a gente só vai ajudar as pessoas a desembaçarem um óculos. Mas a resposta está nelas, são elas que vão responder. Então vem um segundo passo, que é perceber suas emoções. Por que eu digo que a gente tem uma bolinha de revelação? Porque sua emoção, ela está reagindo a partir de um repertório que é você que tem. Não é quem está fora. É você quem tem. Quer ver um exemplo muito comum? A gente está com um problema, né? E na maioria dos casos,
As mulheres, às vezes, têm alguns problemas em relacionamento familiar, amoroso, profissional. E aí, o que é que a gente corre? Para compartilhar com as amigas, né? Bora lá com as amigas, bora contar, porque... E a gente não vai percebendo que, à medida que eu conto para você, você vai opinar, e não estou invalidando que isso não seja positivo, mas você vai opinar a partir do seu repertório de vida. Por mais que É você me verdade. conheça, você vai opinar a partir A daquilo partir que do você meu está ponto de vendo, vista. a partir Verdade. do seu ponto de vista. Para quem Isso. tem a maturidade, está em equilíbrio emocional para te ouvir, sentar e avaliar, ótimo. Mas a maioria, quando busca muitas opiniões, está totalmente fora do seu centro. Está fora de si. E aí começa, é um, é outro, e começa a pegar um montão de opiniões, aí vai para casa com a sacola cheia de um montão de história dos outros e não sabe o que faz. E continua rodando perdido. Se você parar um pouco, e tem um exercício que é maravilhoso, que foi trazido, inclusive, na última formação que eu fiz, na área de neurociência, de uma professora top, Carla Tiepo, que eu amo, e que ela fala muito, deixa o sentimento sentir, a gente não deixa a emoção acontecer. Eu tô com muito medo, eu chego num lugar, em um ambiente que me causa, de alguma forma, uma sensação de medo. Eu não paro nem um minuto para tentar ver por que eu estou sentindo medo. O que está me representando medo naquele lugar? Já veio aquela situação ótima, estamos ótimas, o dia foi ótimo, foi maravilhoso. Mas ontem aconteceu algo que me deixou muito irritada e que eu não resolvi. Dormi, nada melhor do que uma noite após, né? No meio É. de um conflito, tem uma noite maravilhosa, dormi bem, acordei. No outro dia tá tudo massa. Eu vou ter um dia ótimo. Lá acontece uma coisa que te dispara a lembrança do que você não resolveu no dia anterior. De repente, quando você vê, você está convulsionando. Sabe a mulher convulsionando quando começa a se balançar? E perna balança e tudo balança, e você não sabe o que está acontecendo. E a coisa começa a incomodar, e aí você fica totalmente agoniada e não sabe de onde é que veio aquela emocionalidade de extremo incômodo. Se você parar um pouco e refletir o que é que aconteceu. Gente, pode ter sido uma mensagem que você recebeu. Aquela pessoa do problema de ontem que passou e nem te viu, ou não deu a atenção que você queria. Então, tudo isso pode estar disparando, mas como a gente não está acostumado a olhar para a gente, para nossas emoções, a gente fica disparando sempre para fora. E o que é comum fazer? Abrir o guarda-roupa, não estou bem, e sempre vai dizer a frase maravilhosa das mulheres: eu não tenho nada para vestir, eu não tenho nada para calçar. Está sempre faltando alguma coisa. E às vezes a falta está muito mais interna do que externa, né? Está muito mais nesse lugar aqui. Então a autoestima é um caminho muito claro, simples e eficiente de percepção das suas emoções. Quem não sabe o que sente e por que sente, vai sempre caminhar perdido. Vai sempre estar perdido. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que eu aprendi com o professor do coach, a última formação que eu fiz de coach financeiro, topíssimo, em que ele fala que a oportunidade vai chegar para todos, mas muitos não abrirão a porta, porque vão estar no quintal procurando um trevo de 4 folhas. É verdade, é verdade. Às vezes, a gente está no quintal do vizinho buscando do outro respostas somente, pura e simplesmente para confirmar o que a gente quer. Eu tenho uma frase muito legal que eu uso sempre e falo para todo mundo, que acho que a mudança que queremos está em nós, né? A gente espera tanta mudança do outro e não se move, né? Então, nunca vai mudar, nunca vai acontecer aquilo se você não se mover, né? Com certeza. Para você comer a gema do ovo, você tem que quebrar a casca. Isso é a coisa mais... Eu tenho esses princípios e eu acho que é isso. A gente espera tanto e fica parado no lugar. O que é que vai mudar? Nada. Não vai mudar nada. Cris, eu estou passando por um momento muito especial, assim, e que é muito bacana nesse momento, assim, de percepção, porque as pessoas acham que o terapeuta, que a pessoa que está naquele lugar de acolhimento e de auxílio, também não tem os seus processos internos, né? E aí, você bem sabe, né, que eu estou numa jornada, numa tentativa de fazer uma pegada, de fazer uma formação um pouco maior para outras pessoas. Mas alguma coisa estava me incomodando. Eu disse, eu preciso olhar mais profundo para entender o que é que eu preciso lapidar ainda em mim. E um amigo que está aí na live, meu professor top, topíssimo, Israel, maravilhoso,
me convidou para participar de um desafio dele. São 21 dias de um desafio que, a priori, era só para melhoramento da parte física, né? Ele é personal e ele ia me trazer, mas eu digo que é uma terapia esportiva. E aí eu fui perceber, através do esporte, os meus ciclos de atuação para a vida. E eu vou compartilhar com vocês que talvez seja o mesmo que vocês possam ter, que vocês estão vivendo aí. Eu fui ver, Cris, que no meu processo de relacionamento, tanto pessoal quanto profissional, passam por 3 fases. E isso eu vi fazendo atividade física com ele. Primeiro que eu já entro para as relações, você bem sabe disso, né? Subdimensionando os riscos. Não tem risco, gente. A gente tem amor. A gente tem amor, bora fazer. Tem que trabalhar quanto da comunidade? São quantas pessoas? Não, são 100. Bora botar o carro na rua, bora fazer. Subdimensionei, não planejei nada, né? Sei muito o que é isso. Você. E aí, vamos lá, vamos botar o carro na rua e bora fazer. Óbvio, não olhei, não avaliei, fui pelo amor. Quando eu começo a fazer atividade, ele me passa o treino, eu digo, top, vou dar conta. Ora! Quando eu começo a fazer, eu vejo o quanto é desafiador. Aí eu começo a reclamar. Poxa, deveria ser feito assim e tal. Passo pelo processo de reclamação. No meio, eu tenho uma explosão. Já estou aqui, estou na bagaça, tem que ir até o fim. E aí eu dou tudo de mim. E no final, eu tenho uma queda, que é exatamente a queda do lugar de eu dei tudo que eu tinha no meio e no final eu dou aquela velha enjoada do processo. E eu perco o ânimo e a criatividade. Então, o que acontece é que eu vejo também, não só em mim, mas como muitas pessoas que têm seus ciclos de atuação. E tem muitos relacionamentos que vamos mantendo na nossa vida, que são extremamente abusivos, que abalam nossa autoestima, porque a gente decide se manter nesse ciclo. E aí a gente vai indo de um para outro, de um para outro, de um para outro, vai ir alimentando. E aí tem um vazio aqui, eu já procuro alguma coisa que tapa esse buraco. E vou tapando o buraco e nunca olho o processo. Ó, o Carol tá dizendo que vive o mesmo ciclo. O que é que ele fala direto? E que é o processo de educação emocional pra gente. Mantenha a cadência. Mantenha o nível. Por que você tem que dar toda a sua energia no centro? Então Começa eu tenho que dizer. Então eu, Grace, então eu dou tudo no meio, reclamo no início e vou no final. E aí perco o interesse, e aí já está procurando outro ciclo. Por isso que a gente acaba indo com a falsa sensação de eu não concluí os meus ciclos. Por quê? Você deu o seu melhor no meio, não manteve aquilo linear, dei toda a minha energia e no final você perde exatamente suas forças. Então esse lugar de estar em equilíbrio. E isso é autoconhecimento puro, isso é inteligência emocional. Então, o que é que faz com que eu perca o ânimo e lá na frente comece a dizer, eu não sou capaz, abale minha autoestima e me coloque nesse lugar de desânimo? É exatamente porque eu não percebi que eu tenho um ciclo, manter a autocoerência. É isso mesmo, Alan. Eu não tenho uma coerência nenhuma e aí dou tudo de mim no meio e aí fico falha no início e no final. Naturalmente, eu não vou ter o resultado que eu quero. Quantas decisões precisamos tomar para a vida? E aí a gente diz, né? Não, amanhã tá tudo certo, eu vou tomar essa decisão, tô indo com tudo. Você não avaliou o quanto vai doer em você tomar essa decisão. O quanto de fato você vai sair perdendo ao tomar essa decisão. Avalia antes. Toma consciência e seja humilde. É a auto-humildade. Isso é uma coisa que eu aprendi recentemente. Seja humilde com você e com seus limites, pô. Saiba que nesse momento, o que você está vivendo ainda é importante para você. A gente teve uma conversa muito parecida sobre essa semana sobre isso, né, Cris? Sobre esse processo dos nossos ciclos, né? E nesse compartilhar, a gente sabe até o momento certo. Vai chegar uma hora que a gente vai dizer, não, eu amo tudo isso, eu amo essa pessoa, eu amo essa casa, eu amo esse relacionamento, eu amo esse momento, mas tá na hora aqui de uma nova relação. Tá na hora aqui de um novo desafio, tá na hora aqui de vivenciar uma nova realidade. E aí é esse lugar da gente se colocar. Mas até isso acontecer, temos que ser auto-humildes. Por quê? Porque eu sei do meu repertório de vida. Eu sei até onde eu posso ir. Mas enquanto você estiver buscando informações fora e não olhar para dentro, você vai continuar indo motivada pelo... Na verdade, você se perde, né? Você olha tanto lá para fora, a opinião das pessoas, elas acabam atrapalhando e tirando você do foco. Aí você fica perdido. Tem as suas informações, né? E, enfim, não... Nesse olhar.
Uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, e é uma coisa que nós vivenciamos muito, e eu aprendi muito com você, trabalhando aí em Jaboatão dos Guararapes, é o olhar para esse feminino que está em vulnerabilidade social. Pesquisas mostram que mulheres, pesquisas americanas, mas que eu acredito que tem um reflexo muito natural aqui também, no Brasil. Mulheres que passam por relacionamentos ou por situações na primeira infância de abuso, violência, vulnerabilidade, elas vão demandar muito mais do serviço público de saúde. Elas vão buscar mais esse lugar. Por quê? Porque são doenças que vão sendo acumuladas que acabam canalizando no físico, que é um processo do emocional. E aí, nessa caminhada, a gente vai demandando muito. E aí é que a gente foi aprendendo um montão de coisa no trabalho com essas mulheres aí, Jaboatão dos Guararapes, né? Esse olhar. Eu costumo dizer que nós temos na nossa vida... Graça entrou. Esqueci de dizer a ela que eu estava entrando. Esqueci de avisar. E aí, nós temos uma boa parcela... Ela também... Uma boa parcela das nossas decisões pautadas no passado. Mas nós não devemos ficar sentados no nosso passado. A gente precisa olhar para o presente, saber que somos capazes de fazer, sim, uma caminhada diferente. Mas ter humildade de entender qual é o momento e o quanto eu posso dar de velocidade nessa caminhada, né? O quanto eu posso correr e o quanto eu posso parar. E isso eu estou experimentando agora, o quanto eu tenho de capacidade para poder correr e o momento que eu tenho que parar e ir ali, ó, devagarzinho, passo a passo ali, nesse processo, né? As válvulas de escape, isso mesmo, Alan. O corpo reage e aparecem os sintomas, as doenças psicossomáticas, né? Desses traumas psicológicos. Uma coisa que é muito legal para a gente entender, eu não fiquei de não entrar muito em neurociência aqui, porque é um assunto que, querendo ou não, demanda muito, às vezes, né? De um conteúdo, e parece chato, mas tempo, né? Mas eu sou apaixonada por neurociência e neuroanatomia é o meu livro de cabeceira, ficar lá olhando todos os processos aí, né? Das formulações cerebrais. Mas, quando a gente nasce, dizem que são 10 passado, 70 presente e 20 futuro. Muito bem, 70% do nosso presente. Na verdade, na equação da neurociência, Ana, 30% hoje se considera que é a porcentagem que a gente tem aí de influência do passado dos nossos pais, tá? Somos isso também. Mas dizem que a gente nasce uma caixinha vazia, né? Nós não nascemos uma caixa vazia. Quando um bebê nasce... Quando um bebê nasce... Graça tá faltando aqui, a terceira perna dessa tela, né? E aí, quando um bebê nasce, ele nasce ali dentro do cérebro dele. Já estão pedindo infinidade. Estão pedindo o quê? Já está dizendo, marca outro dia. Vamos marcar. E aí, quando esse bebê nasce, olha, isso é muito importante. Quando a gente nasce com uma árvore de capacidade de fazer várias conexões emocionais e motoras cerebrais. Se uma criança, na primeira infância, dos 0 aos 7 anos, ela não vai tendo afeto, não tem amor, ela passa por uma situação extremamente não favorável, né? De afetividade. Vamos falar só de afetividade. O nosso cérebro, para economizar energia, ele vai desligando essas conexões. Não significa que eu não vá reconhecer o que é afetividade, mas naturalmente uma pessoa que passou por uma relação na infância de dificuldade de relacionamento afetivo, ela vai ter muito mais dificuldade de expressar naturalmente e receber naturalmente. Eu vou dar um exemplo meu, coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Eu passei minha primeira infância, uma infância muito desafiadora. Eu sofri abusos físicos, psicológicos. A minha primeira infância não foi uma infância feliz. E eu não tive a oferta gratuita de afetividade, muito pelo contrário, era a agressividade. Passei, fui morar com minha avó, minha família, que foi muito mais afetuosa, que me deu um outro repertório, mas ainda assim eu tinha um montão de histórias, de combinações comportamentais da agressividade. O que é que me fez ficar quase 7 anos em um relacionamento extremamente abusivo? E eu acreditava que aquilo era amor, exatamente porque aquilo me colocava num lugar de conforto. Que louco, né? Como é que pode a dor me colocar no lugar de conforto? E depois de muitos anos, eu fui entender que era exatamente porque o meu cérebro associou, na primeira infância, a agressão física como algo, não vou dizer comum,
Mas era algo que era muito mais Natural. ofertado do que o afeto. Por isso que a gente olha para algumas mulheres que passam por relacionamentos com violência doméstica, com agressividade, são mulheres que você vai ver a história, passaram por início de família. Então, muitas falam, eu fico desesperada às vezes, quando algumas têm traços de agressão psicológica, mas elas dizem, mas ele não me bate. Já é um ganho. E aí, quando você vai olhar, você vai ver que tem ali atrás um pai, um tio, um irmão, uma história, uma mãe que tinha uma agressão física. Então, a gente precisa entender também isso um pouco. Eu não fico mais sentada na minha infância, mas eu também entendo para não me punir, porque eu passei 7 anos nesse relacionamento extremamente abusivo. E depois disso, eu vou entender o que é afetividade. E vou começar a trazer novos inputs afetivos para a minha vida. Não é à toa que eu trabalho com amor, né? E Exatamente, para o tempo todo, nessa tá? E fui autoestima aprendendo. Nessa autoestima maravilhosa, lá nas nuvens. trabalhada, lapidada. E tá. Mas é um processo que ainda é contínuo. Porque se a gente vacilar, eu dou uma escorregada nesse lugar aí, né? De voltar para esse padrão. Mas é um padrão que a gente vai trabalhando e a gente vai aprendendo o quanto o amor é bom, né? Porque amor é muito bom. Um recado que eu queria dar para as meninas nesse processo e para as mães também. Cris, uma das coisas que mais fragilizam a autoestima é a comparação. Gente, não se compare, se inspire, mas não compare. Mais inspiração, menos comparação. Nós crescemos numa sociedade em que as pessoas muitas vezes comparam. Quem nunca vivenciou aquela fase de ser comparada com o melhor coleguinha da sala, com a prima que é aquela que tem mais, né, mais desenrolada ou não, que fala mais, que vai, que não é tímida. Então, dentro de todo esse É porque, processo, na verdade, é muito. A todo momento, em tudo, estamos sendo comparados com alguma coisa, né? Se você assiste a TV, aí tem aquela roupa da moda, aquele cabelo que. Aí, assim, se você não tiver, né, aquela consciência que cada um deve se achar bem, se sentir bem, do jeito que lhe faz bem, lhe faz feliz, aí você vai ficar perdido, porque você vai ficar tentando se espelhar em fulano e cicrano e você vai perder a sua identidade. é um Acho lugar que inalcançável, gente. exatamente, você É um lugar se perde. inalcançável. Porque você está tentando tanto buscar exatamente isso, Grace, rótulos da sociedade. Você está tentando sempre, o tempo todo, buscar essa perfeição e esse lugar que você se perde dentro de Nunca você. encontra, né? Nunca Hoje é encontra. sapato rosa, amanhã vai ser verde, amanhã vai ser o óculos, amanhã vai ser a roupa, e a gente vai Calça, colocando um boca montão larga, e de... daqui a pouco a calça tem que ser fininha, e enfim, você cai numa paranoia, né? Eu, Estreita. particularmente, eu acho a moda linda. Agora, assim, eu não gosto de ficar acompanhando que eu não vou ficar doida, né? Porque hoje tá uma coisa e amanhã tá outra e, enfim, quem quiser que me acompanhe. Eu tô de boa, tô na minha. Acho que eu tenho que vestir aquilo que me faz bem, independente de estar lá na novela das 8, das 9. Isso mesmo, não seja um Tem outdoor coisas que são ambulante, né? ridículas, tem coisas que são ridículas, mas tá na moda, então vai ter que usar. Eu digo, eu não, quem quiser que seja ridículo. Eu É sou uma ridículo na hora que eu ditadura. quiser. Mas é a moda que vai dizer que eu tenho que ser ridícula. Te amo, Cris. E assim, e aí tem todo esse processo que a gente está o tempo todo tentando se comparar a algo, comparar Isso. a alguém. Então, quando você pergunta, é você perguntar onde é a você, né? Onde é que você viu? Onde é que está esse meu espelho? Eu não estou negando que haja inspiração, mas que você se inspire, mas não queira buscar essa comparação para se transformar numa outra coisa, numa outra pessoa. Isso. Eu vejo que nós somos lindas. O que é autoestima em essência? É esse lugar empoderado, é a mulher estar no lugar, é o ser humano estar no lugar em que ele se sente bem, confortável, feliz, no bem-estar. Olhem, eu atendo muitos homens. E é geral. Minha pernambucana preferida é cearense. Meu amor, Francisco, belíssimas. Francisco. Francisco, lindo. E cearense aí, tudo ligado. E aí, eu atendo muitos homens. E na essência, e nós vivemos também enquanto feminino, né? A essência do que desperta é a beleza do que a gente sente, não só do que a gente vê. É o conjunto que faz aquele ser suspirar. Então tem uma galera que acaba indo no efeito manada
tentando transfigurar numa comparação com outro e vai deixando sua essência de lado, deixa de ser você. Exatamente. O que você é o mais lindo do mundo, é o mais pleno. Claro que a gente dá uma melhorada, né, amiga? E não precisa estar, porque se pegar uma Né? foto minha... Não, lógico, mas é porque Uma eu foto não minha me sinto bem, né? Mas é porque para mim faz bem. Primeiro tem faz que bem. entender isso. Tem que estar bem para mim. Daí para o Não tem que outro, tá. vai ser natural. Falo muito isso, eu não tenho que estar agradando todo mundo. Tem que primeiro me agradar. Assim, você me conhece e sabe que eu sou uma pessoa que quando eu sinto, eu falo. Se eu acho que é minha verdade, eu falo. E eu sou muito oprimida por isso, sabe? Tipo, nas questões mesmo, talvez de trabalho, mas eu falo, é a minha verdade. Se a outra pessoa não quiser aceitar, o problema é dela, não é problema meu. Tá entendendo? Ah, mas por que você trata bem alguém que não gosta de você? Eu digo, porque o problema tá nela, não tá em Não mim. tá em mim. Te Não tá em amo, mim. Eu vou continuar sendo aquela pessoa. Tá entendendo? Porque a gente deve se alimentar de coisas boas. Né? Ah, tem ela que não gosta, tem outras que... Enfim, e assim a gente vai. Eu acho que isso ajuda a você a caminhar. Isso é um processo de educação e inteligência emocional. É você Que eu estou entender. aprendendo a partir de várias experiências, várias pessoas, enfim, todos os dias aprendemos alguma coisa, né? E E isso tá com... isso faz você parar e pensar, eu fico no chão com isso ou eu arrumo, eu pego esse tijolinho aí, um tijolo que botam, né? Na nossa frente, tem gente que põe um tijolo, vê o tijolo, pensa que é para topar e cair e ficar lá. Eu não, já vejo o tijolo como oba, mais um tijolinho a mais que eu posso subir. Eu acho que a gente tem que ter esse objetivo, sabe? Das dificuldades que nos colocam diariamente, a gente aproveitar o melhor daquilo, né? Isso mesmo. E não Cris, tem ficar uma se coisa. lamentando, não ficar se lamentando. Eu acho que isso é autoestima Jamais. também. Isso é autoestima, né? Porque você vai se colocar no lugar do coitadinho, ou você vai, sabe? Ou você vai ser a top. Top, topada, topíssima. Eu falo, a Você é equipe, minha maravilhoso. equipe é top, ela é topada. Aí, assim, a maioria das Topadíssima. pessoas já colocaram isso na mente. Não somos top. Top é pequeno, somos topados. Eu acho que isso que você tem que estar escolhendo todos os dias, né, é uma atitude que te dá uma autoestima que você precisa disso, diante de todas as dificuldades. Aí você precisa ter esses pensamentos, precisa ter essas atitudes, né, para você ter autoestima. Porque senão, Isso mesmo. as pessoas querem te ver bem. As pessoas que estão ao seu lado nem pensem, elas querem ver você triste. Elas querem ver você para baixo. Mas você tem que acordar todos os dias e dizer, hoje eu vou mudar a vida de alguém, de uma pessoa. Só isso, de uma pessoa. E hoje ninguém vai me fazer ficar triste. Sabe? Que Eu acho que isso lindo! Vou estar linda e maravilhosa. E emana e acredita que se por acaso tiver uma, duas pessoas que talvez não exatamente. queiram, vai ter muitas outras que vão querer e vão te acolher. Né? Ah, aqui não deu, mas tem outras pessoas e outras coisas e outras que sabe que vai te aceitar, que vai te ouvir, que vai. E já foi, se você conseguir num dia, no seu dia, quando você acorda, se você conseguir fazer melhor uma pessoa, né, a vida de alguém, num dia já tá tranquilo, entendeu? Já tá, eu acho que isso aí é autoestima. É maravilhosa. Você é maravilhosa, Cris. Você é topada mesmo. Eu conheci sua equipe e vi a força que vocês têm transformativa aí mesmo, né? E é um processo muito interno. Tem uma coisa que é muito importante. O líder, ele conduz. Inteligência emocional vem muito voltado para essa liderança empresarial. O líder conduz, mas é muito importante também a percepção consciente de que os seus liderados, as pessoas que vão estar ali confiando em você, também têm os seus repertórios, também têm as suas histórias, e que elas, querendo ou não, vão estar se inspirando em você. Que não entre no lugar que eu sei que você não é o lugar do devaneio. A gente pode tudo, mas você sabe, eu tenho certeza disso, que você conhece as pessoas com as quais você lidera, e você sabe que delas pode sair resultados como sai.
Muito. Muitas. E falo Cris, sempre, você é suspeita, Cris. Porque joias todo raras. lugar que Cristiane vai, ela bate meta, ela transforma, ela realiza. Eu, Cris é aquele ser humano difícil. É difícil. Deixa eu só responder uma pergunta aqui interessantíssima. Na verdade, nem pergunta, é complementar uma coisa que a Alan falou, que eu achei belíssimo, Alan. E é uma coisa que entra muito profundo, né? Que é o grande problema que ele sente, é que a sociedade ataca qualquer homem que apresente uma pitada de sensibilidade. É terrível porque afasta justamente o homem desse autoconhecimento. Na linha das é interessante. terapias, o homem também trabalha o sagrado masculino dele com uma percepção do sagrado feminino. O homem também tem uma dose da mãe dentro de si. O homem também tem a sua intuição. Então, nesse processo é muito difícil. Eu tenho um amigo, ele não está aqui, mas ele é um querido. E ele falou para mim uma vez, Débora, é muito difícil ele ter uma religião que o coloca nessa condução de percepção da realidade na relacionamento amoroso muito mais criterioso. Não que as outras pessoas não sejam, mas requer alguns outros olhares. E quando ele diz não, ele diz que já ouviu muitas vezes as pessoas duvidarem da sexualidade dele porque ele disse não. E porque ele é Entendi. obrigado só porque ele é homem, Sim. nessa nossa sociedade, dizer sim para tudo, por mais que ele tenha, mas ele tem outros valores que entram dentro do processo. Tem outras coisas que mexem com ele. E aí, dentro disso, a gente realmente, Alan, muitas vezes afasta o homem desse lugar, né? Desse lugar da sensibilidade. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por homens sensíveis. Eu acho lindíssimo esse lugar do homem dizer suas emoções, falar dos seus sentimentos, acolher. Eu quero um homem que chore. Porque eu quero ter ao meu lado um ser humano de verdade, não alguém com o rótulo de que não pode chorar. É porque é Provavelmente vai cultural, ser. né? Aquela cultura que a mulher é a chorona, os homens têm que ser. Homem não pode ser sensível, né? E os dois, né? Quem são mãe de meninos e mãe de meninas aí, mas mãe de meninos, que podemos ter espaço para que esse menino seja um ser humano. Somos seres mamíferos e temos a emocionalidade como uma peça fundamental. Somos seres afetivos. Bloquear o afeto de um ser humano é deixar com que ele cresça faltando uma parte dele. Então vai ser um ser humano emocionalmente capenga e que lá na frente vai ter um montão de reflexos. Então vamos deixar que tenha essa emocionalidade livre, feliz, solta e contente. Cris, já tá, não acredito, só tem quanto? 12 minutos, ainda tem tempão para falar um monte de coisa aqui agora. Dá pra falar muito ainda. Perfeito, todo mundo, isso aí, deixar os homens, isso mesmo, o homem tem que chorar. Oh, gente, você acha que eu vou entrar linda e maravilhosa no meu casamento e o meu marido não vai chorar? Não, ele tem que chorar de babar, senão eu dou batamanca nele, ele vai chorar até piso o dedão Ele dele não até ele chorar. faz, se ele não entrar chorando lá, ele faz Tem ele que chorar. entrar, tem que chorar. chorar. Taca-lhe pimenta no olho para ele ver se ele chora ou não chora. Mas assim, nesse processo do amor, nesse processo do... Ai, ó, Cris, Gardênia aqui, Iris, maravilhosa, falando parabéns para você. Cris, agora eu vou reservar esse finalzinho, porque eu preciso falar dessa mulher maravilhosa que é Cris. De quem? De mim? Nossa, Cristiane é uma né? das pessoas... Agora não tem Ó, inteligência Francisco emocional chorando. para isso. Fiquei nervosa. Cristiane é uma das pessoas que mais me ensinaram na vida. Eita, também aprendi com de você, né? uma, de uma capacidade de execução. É uma pessoa que está hoje dentro de um lugar no poder público e que a gente merece ter pessoas com seu olhar, com sua capacidade. Traz muito da essência da linha privada com uma organização para o poder público que ajuda, tenho certeza que ajuda muito. Cris é uma pessoa assim que transforma o lugar que ela está. Tem uma energia fortíssima. É uma Se pessoa. não for, lembra também. Se É uma pessoa. nem vou. Se não for para mudar, nem quero. Se Nem for para ser quer. igual também, se for para ser igual aos outros, nem me atrai muito. Uhum, Francisco vai cantar no meu casamento, sim. E Carol vai ser a dama de honra junto com Sofia. Já tem tanta gente, vai ser uma loucura aí. Cris é uma pessoa maravilhosa e que transforma muitas histórias. Então, assim, se colocar nesse lugar, a gente fala muito, né? Alan bem deve saber disso. Estar no lugar de fala. Estar no lugar de fala é aquela pessoa que tem em si, na sua história, e não só na sua história, mas como um conceito real
para poder estar defendendo ali aquele posto. E Cristiane é uma mulher que realiza. Eu sei muito da sua história pessoal e profissional. Muito mesmo, né? A gente sabe de todos os Né? altos e baixos. Mas, assim, Isso. você é uma pessoa maravilhosa. Antes de você fechar, Cris, que eu sei que você vai falar aí algumas coisas, dizer que eu te amo muito, que sou muito grata pelo convite. Nossa, Quero contar uma metáfora aqui, que eu adoro usar essa metáfora. Ela está até em um dos vídeos que está lá no meu Instagram, mas eu acho que serve muito desse processo da emocionalidade, da compreensão para a vida. Essa eu ouvi de um querido professor Hilário, que contou essa metáfora que fez muita representatividade para mim, que é um processo da gente nunca desistir, que uma hora vai dar certo. Contam na história de Maria que todos os dias Maria saía de casa rumo à vida. Um dia ela saiu, entrou numa rua, caiu no buraco. Se vixe. machucou, levantou. No dia seguinte, Maria acordou, feliz, sentindo um pouco de dores, entrou na mesma rua. Lembrou vagamente da queda, caminhou, confiante e caiu no buraco. Levantou. No terceiro dia, Maria acordou, rumo à vida, sentindo as dores mais fortes e consciente de que naquela rua tinha um buraco. Mesmo assim, ela se desafiou, caiu no buraco de novo. No quarto dia, Maria acordou, curou os machucados, consciente e experiente, entrou na mesma rua. Viu o buraco, passou pelo lado e seguiu rumo à vida. No quinto dia, Maria acordou. Consciente de que era capaz e dos riscos da vida, pegou a terceira rua de esquerda e não pegou mais a rua do buraco. O que é que isso quer dizer? Na caminhada de autoconhecimento, às vezes a gente cai no buraco sem saber que é buraco. Mesmo sabendo, cai no ciclo de novo, se machuca, mas não desista, não se culpe. Vai ter uma hora que você vai perceber que tem um atalho e depois você troca de rua. A vida é assim. Acolha as suas emoções, dê a oportunidade de sentir o que você sente e depois disso é só fazer a gestão consciente. Amando o seu passado, mas não ficando nele. Ai, te amo. Meu Deus. Pense. Nossa, sou Ai, eu vou fã. bater palma pra mim. Não, assim, eu quero agradecer, né? Agradecer as pessoas que estão aí acompanhando. Tem pessoas que estão desde a primeira live, né, na série. Enfim, várias críticas por isso. Ah, mas, enfim, quem não quiser que fique aí com inveja, porque só vem aqui para minhas lives as mulheres que fazem a diferença e que eu admiro e ponto. Certo? Quem quiser ficar assistindo, certo? Mas é isso. Eu acho que lhe admiro muito. Né? Eu te Você é uma amo. pessoa, e Graça Rodrigues, que está aí na audiência, são duas pessoas que A realmente mãe de fizeram, todos. fazem a diferença em vários estados que passam, né? São quantos, nem vou enumerar aqui os estados que vocês têm projetos e trabalham com mulheres, com comunidade, com homens também, mas que realmente fazem a diferença. Então, eu só tenho a agradecer, eu acho que eu estava bastante ansiosa, né, para ter esse momento, esse papo legal. E assim, com as histórias que você tem, as experiências de transformação mesmo, porque você sabe o quanto você transformou aí nesse caminho, né, nesses 15 anos de fundação, 15 anos de fundação Alphaville, 15 né? anos 15 anos de fundação. Entrei Exatamente. como menor aprendiz, ó. Eu acho que hoje aí a sua audiência passou um pouquinho disso, que é maravilhosa e é isso, enfim. Isso é um mínimo, um pouquinho, né? Como eu falo, fazer uma live numa segunda-feira, nesse horário, é muita coragem, cara de pau que eu tenho. Se tem uma pessoa que tem coragem para escutar, sou eu, né? Ah, mas não vai dar certo. Eu digo, oxi, se eu não fizer. Aí é que não vai dar certo mesmo, porque nunca saí do lugar. Eu tenho isso na minha personalidade e eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho que agradecer porque foram pessoas como você, como Graça, que está aí na audiência, que fizeram, né, que me ensinaram um pouquinho e eu tento espalhar isso para as pessoas todos os dias. Quem fica parado é poste. Saia, Uhum. né? O lugar, o Isso mesmo. conforto, o conforto é maravilhoso, você está confortável, mas dali você não vai sair. Você não vai sair dali, você não vai avançar. Então você tem que quebrar o gelo, sair do conforto, né? Você tem que, às vezes, dar 300 passos para trás para avançar aquele espaço que você quer. Uhum. Eu acho que é isso. Cris, você representa uma propaganda que nunca saiu da minha mente. Eu vou procurar hoje e vou te mandar. Que é daquele whisky John Walker, né?
ele sempre tinha aquelas propagandas extremamente simbólicas, sem uma palavra, mas que a imagem por si só falava. Uma árvore que sai de dentro de uma reserva, parecendo a Mata Atlântica, e ela vai claramente em busca do sonho. E o sonho dela era florescer, enraizar no deserto. E ela faz toda a trajetória até chegar no deserto, num lugar que todos criticariam que ela não poderia chegar. Exatamente. Então você é a pessoa que faz a diferença onde você está. Porque todas as pessoas têm que se fazer essa pergunta. Por que eu não posso? Onde é que está escrito? Me diga se está escrito na Constituição, se está nas leis, não sei de onde, que eu não posso. Não está escrito. Se não está escrito, então eu posso, pô. Meu Deus, te amo, Cris. Entendeu? Então eu acho que é isso. Eu acho que assim, a gente poderia marcar outros, né? Porque você tem vários. Assunto que não falta. Exatamente. Para assim, para a gente tentar passar nas experiências e experiência de pessoas que já trabalhamos, né? Que todo mundo pode, sabe? Eu acho que, mas eu não tenho recurso, eu não tenho. Não importa. Eu acho que o você poder tá na sua mente, tá no quanto você quer aquilo. Se você quer, você consegue. Isso aí é fato. Com certeza. É só a capacidade uma caminhada transformativa, seja onde você estiver. É só uma caminhada que você tem que caminhar e desbravar, que você vai chegar onde você quer. Então, boa noite para tu, para todo mundo. Meu Deus, te amo, viu? Né? Já tá esperando a divulgação da próxima live. Então, Cris vai pensar aí no tema e eu venho. Sexta-feira com outra mulher maravilhosa, né? Sexta-feira, dia 26, 19 horas, com outra mulher maravilhosa. Manda que eu compartilho. Ai, meu Deus. Te Beijo. amo, meu amor. Tchau. Botei até cílio pra te ver, ó. Ninguém chama a gente pra lugar nenhum. A live é uma festa, minha filha. Né? Nesses tempos de pandemia, né? Live é festa. Ao menos pra ficar na frente fazer uma live. Te amo muito, Beijo, viu? Fica com Deus.